seguramente terão ficado muito inquietos com essa sua afirmação. Em segundo lugar, se me é permitido, gostava de fazer uma pergunta. E os gastos das candidaturas às lideranças dos partidos? Porque esta questão é também uma questão relevante, ou seja, nós, e bem, eu fui presidente de um partido político durante vários anos da minha vida, tive uma percepção objetiva em determinado momento de como é que era o financiamento dos partidos políticos. Cada um de nós interveio como entendia sobre essa matéria, mas a verdade é que hoje há candidaturas às lideranças dos partidos que não são fiscalizadas e muitas das vezes não se sabe qual a proveniência do dinheiro que financia essas mesmas candidaturas às lideranças dos partidos. E, portanto, gostava de ouvir a distinta mesa a falar também sobre essa matéria. Uma vez mais, muito obrigado. Muito obrigado. Sobre Salema, quer abordar o tema ou quer... Muito rapidamente, apenas a segunda parte. Obrigada pelas perguntas. Sobre as queixas dos presidentes das câmaras, não me vou pronunciar. Eu teria muita coisa a dizer sobre autarquias locais, mas se calhar vou deixar depois para outro painel, porque de facto se há uma grande dificuldade e houve muitas prescrições, foi justamente na área da fiscalização dos gastos das campanhas das autarquias locais, porque a lei foi redigida. Foi um dos autores da lei, aqui o nosso Dr. Luís Marques Mendes. Depois virá no segundo painel também quem esteve presente na alteração dessas leis, teria a oportunidade de explicar que a fiscalização dos gastos de campanhas de autárquicas é absolutamente quase impossível. Mas depois explicarei porquê. Quanto às queixas dos candidatos, nem lhe vou explicar o que é que alguns eleitores me disseram nestas últimas eleições autárquicas, porque há coisas que devemos reservar para nós próprios e não devemos comunicar. Em qualquer caso, em termos de procedimentos ilícitos, criminais, há muitos casos. O Dr. Luís Rosa, porventura até muitas vezes os noticiou. Vou dar um exemplo só, porque essa matéria já foi tratada pelo Ministério Público e foi tudo arquivado. Todas as queixas ou procedimentos criminais relativamente a financiamentos ilícitos normalmente são arquivados. Vou dar um exemplo. Houve umas autárquicas, 2013, 2009, que os candidatos pura e simplesmente utilizavam edifícios públicos para fazer a apresentação das suas candidaturas. Explicado aos candidatos que não podiam utilizar edifícios públicos sem pagar, por razões da legislação, não vale agora entrar em pormenores, faziam apresentações, ou várias apresentações em edifícios de monumentos históricos, faziam-no gratuitamente. Ao ser-lhes explicado que não se pode fazer utilização gratuita de edifícios públicos antes do período eleitoral e na aplicação da eleitoral, porque o período de despesa eleitoral em Portugal é 6 meses, não é 12 dias, é 6 meses, e os candidatos começam a aparecer antes da propriamente campanha eleitoral, ao ser-lhes explicado que não podiam fazer e que estavam a receber um financiamento público, e dependendo de quem era o proprietário do monumento, podia ser uma Câmara, ou o Estado, ou quem fosse, imediatamente houve procedimentos criminais. Isso foi reportado em toda a comunicação social, para surpresa dos candidatos que achavam que podiam fazer aquilo que bem entendiam e que podiam utilizar os edifícios que bem entendessem a seu bel prazer. Portanto, é um problema de cultura, já foi aqui dito, cultura, quanto mais não seja cultura ética, já que não conhecem o direito e tiverem a obrigação de saber. Agora, sobre os gastos das candidaturas nos partidos políticos. Esta matéria é a matéria de financiamento que nós chamamos, não é, Luís Sousa, chamamos o financiamento informal. Portanto, não está abrangida a campanha eleitoral interna dos partidos, seja ela eleições primárias ou eleições de outro tipo, não estão abrangidas pela legislação do financiamento partidário.
portanto não são objeto de fiscalização, e é até através, normalmente, dessas campanhas eleitorais informais, que eu chamo de informal porque estão fora da regulação do financiamento partidário, é aí que muitas vezes entram as receitas, chamadas receitas proibidas. Portanto, as empresas que emprestam sedes para que fazem outras coisas, fazem uma imensidão de atos que não são de todo fiscalizados pela entidade das contas, não são. Não houve alteração da legislação nesse sentido. Três notas muito breves. Primeiro, para cumprimentar com muita estima o Dr. Manuel Monteiro, que já não via há bastante tempo. Segundo sobre a questão aqui referida do financiamento das campanhas internas dos partidos. De facto, é uma pena que ainda hoje não haja regulamentação sobre essa matéria, não faz sentido, acabou de ser dito. Quanto à outra questão que colocou, a questão do financiamento e das câmaras e do estatuto remuneratório dos presidentes das câmaras, primeiro eu gostava que sobre essa matéria, sobre as outras que vimos, eu gostava de o acompanhar se as pessoas ficam inquietas. Eu acho que em Portugal, hoje em dia, ninguém fica inquieto com nada, esse é que é o problema. Oxalá ficassem inquietos. Ninguém fica inquieto com o que se passa na justiça, ninguém fica inquieto com o que se passa no financiamento partidário, no sistema eleitoral. O problema é justamente, na minha opinião, o contrário. A maior parte das pessoas não fica inquieta, ou seja, a sociedade civil é bastante frouxa e, portanto, não exerce o seu poder que podia e devia exercer. Mas, em qualquer circunstância, o que eu quis dizer e digo, é basicamente isto. Acho que hoje em dia onde há o problema mais sério de financiamento partidário e, portanto, de menos transparência nesta matéria é no domínio das autarquias, não é tanto no poder central. É um problema sério e que eu acho que a fiscalização aí é muitíssimo mais difícil. E obviamente que isto dá imensíssimas especulações. Imensíssimas especulações em que entra o estatuto remuneratório dos autarcas. Obviamente que, nesta parte, a única precisão que quero fazer é assim, nunca se pode generalizar autarcas e autarcas. Agora, em homenagem aos autarcas que não são pecadores e que são sérios e que eu acredito que seja a grande maioria, é importante agir neste domínio porque senão pagam todos exatamente pela mesma bitola. Agora, ninguém aqui à volta da mesa conhece estas matérias, tem uma dúvida que há, de facto, um problema mais sério, ainda do que no poder central, há, de facto, no poder autárquico. E eu sou um grande fã do poder autárquico, mas que o problema existe. Tal como já existiu no plano nacional. E, portanto, muita atenção, de facto, a esta matéria, mas agradeço muito a oportunidade que me deu de o poder, por um lado, cumprimentar e, por outro lado, de melhorar o meu próprio pensamento. Muito grato. Obrigado.